Fire! Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Depois que Jesus foi crucificado, os discípulos ficaram trancados de medo, com angústia, com ansiedade, com depressão. Perderam o seu referencial. Eles perderam em quem eles acreditavam que assumiria um trono na terra, o seu rei. Então eles se trancaram de medo, porque eles não queriam ser crucificados, eles não queriam ser chicoteados, cuspidos. Mas Jesus, a Bíblia diz que, havendo ressuscitado, entrou no lugar que eles estavam e disse: paz seja convosco. E nesse momento ele fez uma coisa. Qual é, pastor Neiva? Ele soprou. Enquanto ele soprava, a ansiedade dos discípulos ia embora. Enquanto ele soprava, a depressão dos discípulos ia embora. Enquanto ele soprava, o medo ia embora. Enquanto eles sopravam, eles passaram a ouvir somente a voz de Jesus. Que você entenda uma coisa: que tudo aquilo que Jesus prometeu aos seus discípulos enquanto estava na terra, tudo, sem exceção, essa promessa estende-se a você também. Tua casa está com depressão, está com ansiedade, está com angústia, está com medo. O inimigo tem soprado vozes lá. Essa noite o Espírito Santo está dizendo que ele vai soprar sobre você. Muitas casas vão ser curadas essa noite no nome de Jesus. Pode se assentar glorificando a Deus. Presença de Deus nesta casa, ela é muito forte. Só não sente a presença de Deus quem realmente não quer sentir, porque a presença de Deus, ela invade o ambiente, ela invade a casa. E aonde o Espírito Santo está, ali não tem tristeza, ali não tem angústia, ali não tem doença, ali não tem amargura.
aonde o Espírito Santo está, a paz do Senhor reina sobre os nossos corações. Sou muito grato a Deus, pois por mais uma oportunidade de poder falar do nome dEle, porque eu sei que muitos queriam, mas Deus dá a oportunidade para as pessoas no momento que outras pessoas precisam ouvi-las. E assim como você está aí neste lugar essa noite, Deus vai te encher de oportunidade de falar dele para alguém. E em todos os momentos que eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, eu não perco a oportunidade, porque o meu trabalho é falar de Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Glória a Deus. Versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele, o próprio, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina a todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornar... Mas esses filhos estão muito fracos, né? Deu-lhes a autoridade de se tornar os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de Deus. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Feche seus olhos. Espírito Santo, Tu és o Deus que conhece todas as coisas. Tu és o Deus do ontem, Tu és o Deus do hoje, Tu és o Deus do amanhã. Tu és o Deus que cuida da nossa vida, Senhor, do nosso deitar, do nosso levantar, Pai. Queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, Te louvar, Senhor, e Te exaltar. Pai, eu me coloco como um canal de bênção na vida dos meus irmãos aqui essa noite, Pai. Fala conosco, Pai, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nos trata, Senhor, nos limpa, nos cura, mas sobretudo nos enche do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. No momento em que nós estávamos no período de adoração e louvor, eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer da sua igreja hoje? O que é que o Senhor quer de nós hoje? O que é que nós precisamos fazer para Ti, Espírito Santo?
O que é que o Espírito Santo espera de nós? Essa foi a minha pergunta. O que o Senhor está esperando de nós essa noite? A minha pergunta durante a oração, durante o louvor era essa: Senhor, o que é que nós podemos fazer para te adorar mais do que o normal que nós já te adoramos? Me dá uma palavra, Senhor, que possa ir ao nosso encontro, ao meu encontro, que possa mexer comigo. Eu trouxe a palavra montada para pregar hoje, mas no momento da ministração, o Senhor falou para mim, no começo, no meio e no fim. É a canção que a Tiele estava cantando. A mensagem que eu trouxe era outra, mas o Senhor falou para mim, João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Se você for olhar para a Bíblia, quando Deus criou tudo, quando Deus separou as águas da terra, quem estava lá com Deus? Porque Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus criou Adão. Então Deus criou Adão, Deus fez o Adão. Mas por causa de uma voz, por causa de não ouvir, Adão pecou. E segundo a palavra de Deus, todos nós pecamos pelo pecado adâmico. Quando Deus vem visitar o jardim, e Ele então chama por Adão, Adão se esconde de Deus, achando ele que estava se escondendo de Deus. Sabe por que Adão estava se escondendo, meu querido? Porque ele tinha feito o que Deus falou para ele não fazer? Não apenas isso. Foi porque a desobediência de Adão o colocou em vergonha. A desobediência daquele homem fez com que ele se envergonhasse do Deus que o criou. Quando Deus chama Adão por várias vezes, então Adão sai meio com vergonha, com medo. E aí Deus pergunta a Adão: por que estás assim? Por que está se escondendo, Adão? Aí Adão diz: porque eu e a mulher que o Senhor me deu estamos nus, nós estamos pelados. Deus disse: mas quem disse a vocês que vocês estão? Era muito simples. Eles mesmos sabiam que eles tinham pecado. Não vou entrar no contexto em que Adão fala: a mulher que tu me deste me fez comer o fruto proibido, enfim. Mas uma voz se escutou naquele momento do jardim, e essa voz fez alguém pecar, e essa outra pessoa largou a voz para outra pessoa, e a outra pessoa pecou. Diz a palavra de Deus que então Eva oferece o fruto proibido a Adão, e Adão come. Tudo começa com um simples fato de você dar ouvido a alguma coisa, escutar alguma coisa e não entender quem é que te criou de verdade. Porque muitas das vezes Adão, nós, Adão, passamos a ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Nós só ouvimos o que nós queremos. É tipo uma mensagem, pregação na internet. Tu vai lá na internet, escolhe uma pregação, começa a pregar: não gostei dessa, vou trocar. Começa a ouvir a pregação: também não gostei dessa, vou trocar. Nós escolhemos pecar.
Nós, sendo Adão, nós escolhemos aquilo que nós queremos. Você escolhe o que você quer ouvir, você escolhe o que você quer fazer. Pelo simples fato de você ter o livre-arbítrio de decidir se você quer ou não. Mas Adão peca e então ele é amaldiçoado por Deus. Esta é a palavra, não existe meio termo. Por causa da desobediência, Adão foi mal amaldiçoado e a mulher também. Toda vez que você obedece, as maldições são quebradas. Quando você não obedece, tem maldições sobre a sua vida. Não sou eu que estou amaldiçoando, é a Bíblia que fala que a obediência ela quebra a maldição. E o respaldo para era isso. É isso. Quando eles desobedeceram, o Senhor Deus o amaldiçoou. Todos vocês conhecem a história de Adão. Por causa de Adão, o pecado entra no mundo. Por consequência disso, vem se arrastando por gerações, por tempos, por povos, e o pecado vai aumentando. Só que aí vem um segundo Adão na terra. Só que esse segundo Adão, ele já estava aqui no princípio. Quem é esse segundo Adão? Boa. Quem é o segundo Adão que veio sobre a terra? Jesus. Só que esse ele tinha uma coisa chamada excelência em obediência. Deu aula, nos dá aula até hoje sobre obediência. Jesus nos ensinou a obedecer o tempo todo, mesmo que a obediência o levasse à morte, e a morte de cruz, ele obedeceu. Mesmo que a obediência o fizesse ser chicoteado, ele obedeceu. Mesmo que os discípulos queriam que Jesus fugisse, ele ficou e obedeceu. Mesmo que Pedro sacou da espada e corta a orelha de Malco, Pedro já queria exterminar todos os soldados, acabar com todo mundo. Jesus disse: não, eu preciso obedecer. A obediência, ela vem desde o princípio. A diferença entre o primeiro Adão e o segundo Adão é que o primeiro Adão não obedeceu e foi amaldiçoado. Mas Jesus, feito tudo isso, obedecendo, ele nos abriu uma porta. Ele nos ligou de novo com o céu. Ele foi quem fez assim, ó. A partir de hoje os seus braços não serão mais fechados, porque eu abri os braços por você. A partir de hoje eu ligo você ao Pai. Quando Jesus vinha ao tempo todo com os discípulos, discipulando, ensinando, você não era filho de Deus ainda, você era só criatura. Você só era criatura, você só era resultado do pecado de Adão. Você era somente pecador. Mas quando Jesus vem e começa a discipular, começa seu ministério, começa a andar na terra, começa a ensinar a obedecer, começa a nos ensinar a obedecer as coisas de Deus. Começa a nos ensinar a mostrar, começa a fazer com que nós entendamos aquilo que Ele quer que nós fazemos. Os homens acham, não, esse daí está querendo tomar o nosso reinado, está blasfemando, esse daí está fazendo tudo errado, porque ele estava fazendo certo, porque ele estava ensinando a verdade, porque ele estava discipulando a parte certa, o jeito certo,
Os homens diziam: tem que matar ele, porque se não matar ele, ele vai se virar contra nós. Mal sabiam os homens que eles estavam apenas seguindo aquilo que Deus já tinha programado para que acontecesse. Porque nós lemos que sem ele, nada do que se foi feito teria sido feito. Então Jesus passa um tempo com os discípulos, ensina, prega, ganha pessoas para o reino de Deus, cura, ora por milagre. Mas chega um momento em que Jesus, chega a hora de cumprir aquilo que ele havia sido enviado nessa terra. Aquilo que Adão lá em Gênesis cometeu foi o pecado. Aquilo que Jesus veio fazer, veio morrer para perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que todos nós pecamos, todos pecaram, sem exceção, todos pecaram. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio para fazer algo diferente. Ele veio para te oferecer esta ligação novamente. Ele veio restaurar a comunhão contigo. Quando Jesus começa o processo de ser entregue, ele vai orar. Ele já sabia do que ia acontecer, mas ele continua a obedecer. Quando Jesus é preso, Jesus segue o caminho. Tudo que tinha que ser feito com Jesus, ele fez e não reclamou. Sabe por que Jesus não reclamou? Porque ele precisava perdoar os nossos pecados. Ele precisava pagar um preço de sangue pelos nossos pecados. E Jesus vai pelo caminho, ele vai preso primeiro. Ele vai ser julgado. Quando ele vai sendo julgado, ele não desiste, ele continua. E então ele é condenado à morte. E ele é trocado por alguém chamado Barrabás. Ele é trocado por um criminoso. Jesus não discute essa troca. Procura na Bíblia ver se você acha. Não tem. Ele simplesmente, como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro. Quando Jesus ajunta aquela cruz, quando jogam a cruz sobre as costas dele, e ele sai pelas ruas rumo ao Calvário, quando os chicotes dos soldados atingiam a sua pele, aqueles chicotes feitos de ossos de animais, quando batiam na sua pele e no seu corpo, arrancavam a sua pele. A exaustão era muito grande, eu e você já teríamos desistido na primeira chicotada. Vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas, porque nós às vezes queremos desistir só porque o irmão não falou comigo. Às vezes nós queremos desistir só porque o pastor não me deu um abraço. Às vezes nós queremos desistir só porque o nosso líder não deu bom dia para nós. Às vezes nós queremos desistir só porque nós teríamos desistido na primeira chicoteada. Eu acho que alguns de nós, me coloco nós como junto, teríamos desistido quando nós vimos o chicote na mão do soldado. Mas Jesus não. Jesus falou: é esse caminho, é essa cruz aí, é esse chicote, bora lá. E então Jesus joga um madeiro nas costas, sai pelo caminho, sendo cuspido, sendo chicoteado, sendo xingado. Jesus vem vindo pelo caminho, e as pessoas o xingando, o maltratando, maldizendo a Jesus, contestando a autoridade dele na terra. Se tu é rei mesmo, por que tu está aí? E Jesus vem andando pelo caminho como um cordeiro mudo. Ele sabia que ele precisava perdoar os nossos pecados.
E Jesus vem andando pelo caminho, e ele vem andando, e ele vem andando pelo caminho. Quando Jesus vai para a cruz do Calvário, você ainda é criatura, pecador. Quando Jesus vai para a cruz, você ainda era criatura e você era pecador. Você ainda estava destituído da glória de Deus. Mas então, quando Jesus começa a ser pregado no Calvário, começa a mudar a história da tua vida e a história da minha vida. Cada martelada que batia era um tempo a menos que diminuía para o teu encontro com aquele que perdoaria os teus pecados. Cada martelada que dava sobre aquela cruz, Jesus, dentro dele, eu acredito, creio nisso que ele pensava, é um propósito maior. Há um propósito maior, há alguma coisa maior. Existem pessoas que precisam do meu perdão. Existem pessoas que precisam que eu morra na cruz do Calvário por ela, porque ela não morreria. Ela não aguentaria um chicote, ela não aguentaria. Jesus segue sendo pregado, Jesus é crucificado. E no momento em que é transpassado uma lança sobre ele, no momento em que Jesus morre, antes de morrer ele diz: Pai, está consumado. E quando Jesus morre e o seu sangue fica pela terra, ele está dizendo: Senhor Deus, eu fiz a minha parte para perdoar os pecados daqueles que necessitam, daqueles que querem, daqueles que creem. Então, nesse momento que Jesus morre, você se torna filho de Deus. Você não entendeu? Quando Jesus dá o último suspiro, você se tornou filho de Deus. Você ganhou o direito. Nós lemos aqui, você teve o direito. Você ganhou o direito de ser chamado filho. Nesse momento em que você ganhou o direito de ser chamado filho, o Pai então sobe aos céus, Jesus sobe aos céus. Já falei sobre isso. Primeiro ele se ressuscita, depois vai até o discípulo, teve um tempo com eles. Vocês conhecem a história, não estou passando por cima dela, estou adiantando. Quando Jesus sobe aos céus, quando ele vence tudo isso por mim e por você, os nossos pecados que Adão nos fez pecar foram liberados para perdão. Nesse momento você passou a ter o direito de ser perdoado por Deus, porque você passou a ter o direito de ser chamado filho de Deus. O primeiro Adão pecou, o segundo Adão redimiu os nossos pecados. O primeiro Adão não deu importância, o segundo Adão apanhou por você. O primeiro Adão não ligou por aquilo que ele estava fazendo, ele pecou, não se importou com a ordem que foi dada. Mas o segundo Adão, ele falou: é esse prego que você vai colocar? Então coloca. É essa marreta que você vai bater? Então bate. É essa cruz que você vai me pregar? Então prega. É esse caminho que eu vou percorrer? Então eu vou. Enquanto o primeiro Adão não se importou, o segundo se importou e muito. Se importou tanto para perdoar os seus pecados, para perdoar os meus pecados, que ele deixou uma ordem. Ele falou assim: ó, eu estou indo para o Pai, mas eu enviarei a vocês um Consolador. Então você era criatura, não tinha nada que te perdoasse os seus pecados.
até Jesus vir morrer, ser crucificado, morrer, ressuscitar e ir para o céu. Mas quando Jesus vem, Ele se preocupa tanto com você, que Ele fala assim: Pai, eles não vão conseguir sozinhos. Ele não vai conseguir vencer sozinho. E Ele diz assim: eu rogarei ao Pai que envie o Consolador a vocês. Porque Jesus queria que nós fôssemos salvos por Ele. Jesus queria que nós não morrêssemos sem Ele. E Ele sabia que sem Ele nós não conseguiríamos sozinhos. E aqui vai uma dica para você: sem Jesus você não consegue. Sem o Espírito Santo você não dá conta. Não adianta você falar que dá, que não dá. A força do seu braço vai se acabar, a força do seu corpo vai se esgotar. Mas com o Espírito Santo você vai ter força que você não tem. Essa preocupação que Jesus tinha, Ele disse: olha, eu estou indo, mas eu enviarei alguém para estar convosco até o dia em que eu voltar para buscá-los. Então a promessa do Espírito Santo vem sobre a nossa vida, vem sobre mim e sobre você. Leandro, mas nós não estávamos lá quando Jesus falou isso. Sim, realmente você não estava lá. Mas você também não estava quando Adão pecou. Você também não estava quando Jesus foi crucificado. Mas mesmo assim Ele te amou, de tal forma que não abriu mão de enviar um Consolador, para que você conseguisse suportar as lutas e as tentações dessa vida até o dia que Ele voltasse nas nuvens. Então Ele faz uma promessa: olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E depois que você for revestido de poder, você será a minha testemunha. E por causa daquelas testemunhas, nós estamos aqui. Por causa daqueles que ficaram assentados esperando o revestimento de poder, nós estamos aqui. Por causa de Jesus que fez uma promessa para eles, que também é para mim e para você, nós estamos aqui. Por causa disso, por causa dele, é por causa dele, é só por causa dele, que você ainda não tirou a sua própria vida. É por causa dele que você ainda não foi morto por Satanás. É por causa do Espírito Santo que ainda não te mataram. É por causa do Espírito Santo que ainda a doença não te levou para o cemitério. É por causa dele que você ainda não se separou. É por causa dele que você ainda não se divorciou. É por causa dele que você está aqui essa noite. É por causa dele que você está vivo. É por causa dele que você está sentado nesse banco, junto com pessoas eleitas para ir para o céu junto contigo. É por causa da glória dele que você saiu da sua casa e veio hoje. É por causa da presença dele que te chamou para estar aqui hoje. É porque você ouviu uma voz que foi prometida muitos anos atrás. É porque você ouviu uma promessa de Jesus dizendo: eu vou, mas enviarei alguém para estar convosco. E a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos que estavam na casa sentados ouviu um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Você sabe por que os discípulos entenderam e receberam aquele som de um vento impetuoso? Porque era o mesmo som que saiu da boca de Jesus quando eles estavam trancados dentro daquela casa. O mesmo barulho de vento que o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos era o mesmo barulho de vento que estava soprando sobre a casa de Pentecostes. Era o mesmo som que Jesus fez aos discípulos e soprou sobre eles o Espírito Santo.
Quando veio o barulho sobre a casa daqueles que estavam assentados, sobre o lugar que eles estavam assentados, os discípulos sabiam: eu conheço esse som, eu conheço esse barulho é de vento. Eu sei que barulho é esse, Cláudio. Eu consigo saber que barulho é esse. Eu sei qual é esse barulho. O barulho era de um som de um vento. E os que estavam assentados diziam: eu conheço esse barulho. Eu conheço esse barulho. Nós estávamos trancados dentro de um quarto, amedrontado, cheio de depressão, ansiedade, com medo. E veio esse barulho sobre nós e alguma coisa entrou em nós. Eu conheço esse barulho. Eu conheço esse barulho de vento. Eu sei que vento é esse. Eu sei que barulho de vento é esse. Era o sopro de Jesus enviando o Espírito Santo sobre eles. Leandro, eu não conheço esse barulho. Essa noite você vai conhecer. Leandro, eu não sei que barulho é esse. Esse barulho tem um som de um vento impetuoso, que começou, sabe quando? Lá na cruz do Calvário, quando aquele homem foi pregado, sem dever nada, sem ter nenhum pecado. Os únicos pecados que estavam sobre eles era o meu e era o teu pecado. Ele não se importou se você era ladrão, se você era matador, se você era prostituto, se você era adúltero, se você era fornicador. Ele não se importou, ele só olhou para você e falou: é por ele, Pai, então eu vou. É por ele, então eu vou. Esta obra começou lá. Este barulho começou na cruz do Calvário. Você não era nem para estar aqui, mas alguém morreu por você para que você estivesse. O diabo já queria ter te matado, mas alguém morreu na cruz do Calvário. Alguém venceu a morte. Sabe como Jesus venceu a morte? Foi no cansaço. Porque a morte ficava do lado de Jesus. Conjectura minha. Bora, Jesus, morre para mim te levar. E Jesus dizia: não, a hora que eu quiser eu vou. Porque a morte está sob os pés de Jesus. Ele tem poder sobre a vida. Onde está a morte, a sua vitória? Jesus venceu a morte, foi no cansaço. A morte cansou de esperar Jesus. Mas cada gota de sangue que caía o transformava em filho de Deus. E lá começou esta redenção para a tua vida. E os Atos dos Apóstolos, aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos não ficou somente lá, prosseguiu-se a história. Na primeira pregação em que eles saíram para ser testemunha, quanto é, meu líder de almas? A primeira pregação depois do batismo de Pentecostes, mais de quantas mil almas? 3.000 almas. Mais de 3.000 almas na primeira pregação, depois deles estarem revestidos de poder. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu comecei a pregação dizendo assim: olha, os discípulos estavam todos amedrontados, e Jesus entrou no meio deles, com a porta trancada, com a janela trancada, tudo trancado, mas Jesus entrou no meio deles. Talvez para você esteja tudo trancado na sua vida. Talvez para você tudo que você vê são portas fechadas. Você não consegue ver solução na tua vida. Talvez você esteja tão amedrontado que você tem medo de abrir a própria janela do teu coração. Talvez tudo que você olha é só uma frestinha para enxergar a claridade. Talvez a tua vida está indo de mal a pior, porque você está com medo, porque você tem medo.
Mas eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo, ele é tão excelente em obediência e educação. Ele é tão excelente que ele não faz nada sem bater na porta primeiro e perguntar para você se você deixa ele entrar na tua casa. Ele é tão excelente, tão educado, que ele não é uma visita indesejada que chega do nada na tua vida. Não, ele chega e ele bate. E sabe o que ele diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Ô irmão, você consegue escutar a voz de Jesus essa noite? Ele está, ó, Ele está dizendo: você está ouvindo a minha voz? Você consegue ouvir a minha voz? Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Eu quero te convidar agora, para você que ouviu a voz do Espírito Santo essa noite, aquele que no princípio estava, no meio ele estava, no fim ele vai estar. Ele está aqui essa noite. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Sem ele nada do que foi feito seria feito. Se fez. Tudo que Deus criou foi para a glória do nome dele, inclusive você. Eu quero te convidar a glorificar o nome dele. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui na frente, engrandecer o nome dele. Eu quero te convidar a você sair do raso que você está vivendo. Eu quero te convidar a você sair da casa fechada que você está vivendo. Eu quero te convidar a você sair das portas fechadas que você está vivendo e vir aqui na frente, porque o Espírito Santo vai entrar na sua casa essa noite. Ele vai entrar lá na sua casa, ele vai entrar no seu coração, ele vai entrar dentro de você. Mas ele só vai entrar se você permitir com que ele entre. Leandro, eu estou muito fraco. Eu já estou pensando em desistir. Eu vim na igreja hoje porque eu vim, mas eu não queria nem ter vindo. Eu vim na igreja hoje porque hoje seria a minha última vez aqui na igreja, que eu queria que Deus falasse comigo. Deus está falando com você. Ele enviou um Espírito Consolador para te cuidar, para te ajudar, para ajudar você a vencer, para te ajudar você a ser forte, para ajudar você a te sustentar até o dia que Ele descer nas nuvens. Então sai do seu lugar e vem para frente agora.